Salve galera, tudo bem? Meu nome é Alexandre Silva e hoje eu estou aqui para começar um conteúdo com você. Olha que tá excelente. Eu quero começar falando hoje a maratona do Excel básico e a gente vai começar falando um pouquinho sobre esse programa. Eu trouxe algumas definições para você, você que está começando agora, quer entender esse programa, né, como ele funciona. Eu quero deixar algumas dicas para você, para que a gente comece com o pé direito, né, nesse canal. E eu quero já desde já te agradecer por você estar aqui e quero já te pedir para que você se inscreva nesse canal, que acione aí o sininho, porque a gente vai estar liberando, a cada 2 dias nós vamos estar liberando um vídeo novo para você. Mas nesse começo de maratona do Excel, eu quero te incentivar a que você não perca nada do que a gente vai falar. Então, sem enrolação, bora para a aula 1 sobre o Excel básico. Eu trouxe basicamente aqui, eu tenho um programa, ele é o 2019, ele é a versão atual do Excel, mas não tem problema, tá? O fato de você estar com a versão um pouco mais antiga não difere daquilo que eu tenho para te passar hoje. Para que você saiba primeira dica para você, para que você saiba qual é a tua versão, você já vem aqui em arquivos, você vem aqui ó, nesse item chamado conta. Quando você clica aqui está os dados. Esse Excel ele é uma assinatura, então aqui geralmente vai vir a versão do teu Office, né, do teu programa do Office em que você está do seu computador. Mas isso não tem problema nenhum, tá bom? A gente tem aqui basicamente as mesmas informações. Então, para começar a aula 1, eu tenho que te mostrar algumas definições. Obviamente, eu peguei isso do próprio site da Microsoft, né? E aí eu quero te dizer como ele funciona. O Excel, como aqui o ponto 1 ele está trazendo aqui. O Excel ele é um programa da empresa Microsoft, né, desenvolvido aí pelo Bill Gates. Interessante falar isso porque Bill Gates né, você conhece, um homem que foi muito bem sucedido dentro desse contexto e conta-se, né, no histórico da Microsoft, do pacote Office que a gente conhece hoje como Excel, PowerPoint, Word, né, e tantos outros que têm sido agregados a esse pacote, foi inicialmente a necessidade dos filhos terem um programa para organizar os seus materiais escolares, né? Então, dentre eles, um para texto, outro para apresentação, um para texto que foi o Word, para apresentação que foi o PowerPoint e para um controle de números que foi o Excel. Então, o Excel virou essa potência, né? Claro, como tudo na vida se aprimora, ele foi aprimorando e chegou aonde chegou. Então, eu tenho um canal que também eu falo sobre outras coisas, outros assuntos. Talvez você esteja se perguntando, o que o Alexandre está fazendo aí? Eu tenho mais de 20 anos que eu trabalho com essa ferramenta e eu decidi, né, depois de tantos pedidos de amigos que trabalham comigo, eu já tenho 20 anos, né, vou fazer 21 anos agora esse ano, em junho, de experiência dentro desse ramo de análise de indicadores. E o Excel ele tem essa brilhante ferramenta, né, que ele tem esses recursos que nos ajudam muito. Então, falando um pouquinho sobre o Excel, a função do Excel é criar fórmulas e inserir cálculos, além de possíveis, né, organizações de dados. A gente tem diversos gráficos que a gente analisa e tudo que eu sempre vou estar falando para você aqui. Nós precisamos desenvolver um modelo mental de como eu demonstro as informações dentro de um controle planilhado. O Excel tem essa função. Então, ele serve, como outras definições, ele serve para salvar vidas, né? Sendo um excelente aliado aí, no cumprimento de rotinas para um melhor aproveitamento de tempo, que é hoje que a gente precisa, né? E hoje a gente está começando com o Excel básico. O nível básico é aquele que principalmente você consegue estruturar uma planilha. E é o que eu vou falar hoje para você. Quais são as fórmulas do Excel? São diversas. Basicamente, nós temos aqui a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Então, basicamente,
Os operadores aritméticos, eles são classificados dessa forma, como o maisinho aqui. Vou dar um zoom para você, depois eu vou te passar essas dicas de como a gente faz esse zoom assim, rapidão. Os operadores aritméticos, você tem aqui o sinal de mais, de menos, o asterístico, que vai ser a multiplicação, né? A subtração ela pode ser também uma negação, o número negativo, né? O menos 1. E a gente tem o barra, que na verdade ela vai ser a divisão dentro de um controle, né? Ele vai ser um operador aritmético dentro desse contexto. Então, basicamente, nós temos o Excel dentro desse contexto, tá bom? Primeiro ponto, falamos sobre as definições, falamos para que ele serve e falamos quais são as fórmulas básicas que existem dentro do Excel. Esse é o primeiro ponto que eu quero passar para vocês. Pessoal, você vai perceber ao longo da aula que a gente vai estar falando um pouco, pausando, para que você consiga acompanhar a aula de forma paulatina, para que você não perca nada desse conteúdo. Então, eu trouxe aqui algumas abas embaixo, na margem aqui, ó. O formato eu coloquei aqui, eu tirei as linhas para que ele ficasse mais claro a nossa visualização desse contexto. Mas, basicamente, uma planilha, ela vem dessa forma aqui. Então, perceba que eu coloquei aqui o nome de margem, porque o Excel ele é uma planilha. Além de ser uma planilha, ela tem abas que você abre várias outras planilhas dentro desse mesmo arquivo, né? Então, quando você abre o Excel, ele te dá essa opção de você fazer várias planilhas e renomear essas planilhas. A gente vai chegar até lá. Mas, basicamente, toda planilha ela precisa de uma margem, né? Ela precisa de um campo onde você tem um limite para você trabalhar dentro dela. Então, o Excel ele é uma planilha, você percebe que ela tem linhas, e essas linhas elas são compostas de colunas, tá? Que são classificadas pelo nosso abecedário, tá? E as linhas elas são numéricas. Se você perceber, nós temos muitas linhas. Olha a quantidade de linhas que ele dispõe. E, óbvio, se você quiser, ele vai dispor de mais linhas ainda, mas é um número que a gente geralmente não precisa chegar até ele, né? Então, basicamente, colunas e linhas fazem parte da leitura da sua planilha, tá bom? Então, pega essa visão aí para a gente poder entender esse contexto falando sobre a margem. O que acontece dentro da margem? A margem, a planilha, ela precisa de uma margem de trabalho. Se você visualizar aqui embaixo comigo, nós temos um campo chamado zoom. Veja bem, aqui ele me dá a margem de qual percentual eu posso estar ajustando essa planilha para melhor visualização. A Microsoft ela estabelece 100% como uma margem padrão de visualização. Então, essa margem é o que geralmente a gente trabalha. Para que a gente tenha uma linha de delimitação nessa planilha, nós vamos usar esses campos aqui, ó. Esses campos são campos de layout de página, visualização da quebra da página e o normal, aquilo que não tem nenhuma margem. Geralmente, eu estou dando aqui essa aula sem seguir um roteiro, porque eu quero ser muito natural para te explicar detalhes desse programa que é excelente e melhora a nossa vida. Para que a gente consiga fazer um layout dessa página, geralmente eu utilizo dessa forma. Eu clico em layout de página e ele vai me dizer, quando eu clico no layout, qual é o formato que existe nessa planilha hoje. Então, perceba aí, ó, eu tenho como adicionar um cabeçalho nesse formato de planilha. Eu tenho aqui o campo de limite e o rodapé dessa planilha. Então, eu posso trabalhar essa planilha com um conteúdo onde eu consigo saber a cabeça como a divisão do corpo, né? Cabeça, corpo,
né, e membro, e aqui a parte final. Ou seja, Alexandre, como é que eu faço para poder saber o limite da minha planilha? Trabalhando aqui dessa forma. Então, a margem da planilha é fundamental para você começar o seu trabalho sem você sair numa margem de impressão. Olha o teste que eu vou fazer com você. Eu vou selecionar essa planilha e vou apenas essa planilha. Veja, eu vou dar um zoom aqui diferente, vou baixar aqui o zoom para você ver que eu selecionei aqui a planilha, a limitação que eu tenho até o número que eu desejo chegar ao final dessa planilha. Veja aqui, ó. Então, se eu clicar numa seleção maior do que o limite que ele me dá, ele já está me mostrando que eu estou passando para outra planilha. Então, não é isso que eu quero. Eu vou chegar até o final dessa planilha e vou fazer a limitação da minha margem. Quando eu faço isso, eu consigo. O Excel ele entende que você está fazendo uma planilha e, primeiro, ela está num formato retrato, ou seja, ela está na vertical, ela não está na horizontal, e você pode também colocá-la na horizontal. Lembre-se que o Excel ele é uma planilha de controle. Então, você pode trabalhar, geralmente se trabalha na vertical, na posição, né? Paisagem, como se diz, ou você pode trabalhar dessa forma também. Para que você mude para uma posição de paisagem, né, na horizontal, você tem um outro comando, mas a gente vai por partes dentro desse processo. Quando você chega aqui e você delimita, na hora de imprimir essa folha, ele vai estar fazendo exatamente, trazendo esse campo para você, tá bom? Então a margem é o nosso primeiro ponto para que a gente consiga configurar uma página para que você tenha um conteúdo de qualidade e com precisão, tá bom? Nós vamos dar uma pausa e a gente já volta com o segundo ponto, que é a barra de ferramentas, onde a gente vai fazer o ajuste dessa planilha. Antes de terminar, eu queria te dar uma dica. Poxa, eu queria ver como que fica essa planilha na posição de paisagem. Vamos então até a barra de ferramentas. Depois eu vou falar detalhes de cada uma delas. Mas agora eu quero que você vá na opção Layout de planilha. Olha aqui o que acontece. Quando eu clico aqui nessa opção, eu tenho diversas opções que eu posso configurar essa margem. Por exemplo, eu tenho aqui a quebra de páginas, eu tenho a área de impressão, onde você vai selecionar a planilha para impressão, como eu estou dizendo, e você tem o tamanho que você quer escolher. Dentro desse tamanho, você tem aqui diversos tamanhos. Aqui eu estou em A4, aqui numa posição A5, A3, que são os maiores, né? Você tem todo um formato padrão que você pode utilizar dependendo da finalidade que você quer fazer a sua planilha. Tá? E no objetivo que a gente quer hoje, que agora aqui é falar da paisagem, aqui está a opção que eu havia lhe falado. Aqui você tem a opção de margem. Então você clica na margem e olha o que acontece. Ela vai mudar a sua posição. Veja que eu selecionei ela quando estava em retrato e agora no formato paisagem você percebe que ela deita, ou seja, para quem vai trabalhar com planilha, você ganha um espaço a mais dentro do seu controle, ou seja, você agora tem uma margem para um trabalho mais adequado. Tá? Para que eu faça uma visualização adequada dessa margem, eu vou pegar aqui nessa borda só para um exemplo, para que você consiga compreender a minha fala. Quando você pega aqui bordas externas, dentro dessa opção de bordas, você vai selecionar e ele vai te dar exatamente o desenho que essa planilha tem. Então, quando eu dou um zoom maior aqui e eu trago a visualização um pouco mais para perto, eu percebo que essa planilha está delimitada dentro das margens permitidas para uma impressão. Entende? Quando eu chego aqui em arquivo e vou pedir a impressão, ele vai me dar uma visualização de como estará essa planilha. Então veja, ele está aqui me dando a margem
de como esse material vai sair impresso quando eu pedir para que ele seja impresso, né, dentro desse contexto. Então é só para você entender que ele tem esse formato. O segundo formato é o de quebra de página, né, que ele muda essa visualização e me dá apenas a margem que eu preciso para trabalhar no formato que eu tinha escolhido aqui, que é o tamanho A4. Né? Lembra que a gente falou sobre ele? Então, aqui ele apaga todos os outros campos de linha e me dá apenas a margem que eu tenho que trabalhar. Ele faz isso a partir do momento que eu tenho uma seleção básica. Qual foi a seleção básica que eu fiz? Eu aqui em layout de página, eu desenhei a borda que eu quero. Então, quando eu mudo a opção de layout de página para visualização de quebra, eu tenho aqui a margem que eu vou trabalhar nessa planilha. Quando eu quero trabalhar num campo normal, visualizando toda a planilha, ele me dá também essa opção, trabalhando aqui no ponto de normal. Então ele abre, veja que tem aqui um tracejado, onde ele me mostra o limite que eu tenho para trabalhar dentro do contexto, para que eu faça com que essa margem fique adequada. Beleza, pessoal? Vamos voltar no segundo ponto, que é barra de ferramentas, e a gente continua maratonando aqui nosso Excel básico. Até daqui a pouco. Valeu!